tentar fazer o máximo para chegar a uma conclusão. Para segurar do sindicato. Nossa, ia sair a força do ódio. Ou eu tiro o marco do flash. Para diferente, pessoalmente. Gente, assim, só particularmente falando, considerando que... Acho que eu vou te apresentar. Só para conversar com eles, rapidinho. Considerando que ninguém sabe nada sobre o assunto, né? Eu fiz uma aula muito mais básicas de conceito, tá? Pra gente fixar mesmo e depois agregando conteúdos pra gente saber entender lá na frente a beira-leito, assim. Então, não adianta querer entender ou ter até alguma dúvida se eu não sei o básico, doutora. Então, eu fiz uma aula para exemplificar e saber conceito. Tá bom? Foca, porque isso aí é importante, vai ficar no gravado. Então, eu sou a Larissa, eu sou residente do primeiro ano também, do CEPET. Eu fiz clínica médica antes, estou passando no Vita, tá? A aula é sobre os princípios da monitorização hemodinâmica. A primeira aula dada para a Bruna é muito boa, poderia estar junto dessa aula de monitorização, uma completa a outra mesmo, tá? Os princípios, então, que a monitorização hemodinâmica ela desempenha um papel importante no manejo do paciente crítico. Muitas vezes a gente não tem um conteúdo assim tão fidedigno e a gente precisa quantificar e ter todos os dados para dar a melhor assistência para o nosso paciente, principalmente o crítico, né? A monitorização, então, ela deve possuir acurácia, precisão e reprodutibilidade. Ela pode ser estática ou funcional, né? A estática é como se batesse uma foto daquele parâmetro naquela hora. Então, naquela hora o paciente está assim. E funcional, você vai ter uma interação, tu vai criar uma variável, né? Para avaliar hemodinamicamente o paciente. Então, funcional inclui a variação da pressão do átrio direito, da pressão sistólica, da pressão do pulso, do volume sistólico e dos parâmetros da veia cava inferior e superior. Dos parâmetros estáticos, o que a gente tem? A aferição da pressão arterial, a pressão venosa central, os parâmetros do catéter da artéria pulmonar, que é o famoso catéter de Swan-Ganz, a análise do contorno de pulso, né, que através de uma linha arterial você consegue fazer a análise da onda dessa linha arterial. O ecocardio transtorácico também ajuda como um parâmetro e um Doppler esofágico também. Da PA é importante, é uma maneira simples, né, que ela pode ser o parâmetro invasivo ou não invasivo, né? A não invasiva, ela tem um erro em comparação à invasiva de cerca de 30% nas aferições, né? Por isso é importante a gente ter, especialmente no paciente crítico, a gente pegar uma pressão arterial invasiva, né? Além do que as indicações da invasiva se o paciente precisa entrar com droga vasoativa ou se por acaso o paciente precisa de recoletas ou coletas mais frequentes. E aí você vai precisar ter uma PAM, não necessariamente um parâmetro, né? Para saber quanto que ele está melhor ou pior do quadro, mas se ele precisar várias coletas ao longo do dia, pelo menos 3, né, é indicado já instalar ou funcionar uma linha arterial para tu coletar, tá? A pressão venosa central, ela consegue, um valor indireto, tá? Do que a gente consegue ver aqui.
Ela consegue analisar entre o débito cardíaco e o volume também, mas indiretamente. E eu acho que eu vou falando de cada um. Aí do catéter de Swan-Ganz é um catéter que ele já foi muito mais difundido, hoje ele é um pouco menos usado por ser muito mais invasivo. Nesse caso ele tem até 2 vias extras a mais para medicação, mas não é todos que tem a extra, né? Mas eles são 4 vias, né? Uma para ele conseguir ver a parte distal, para colocar lá na artéria pulmonar, a outra da via proximal, né? Então ele é um catéter radiopaco, flexível, e ele tem um pequeno balão inflável na ponta distal dele, né? E da outra ponta lá? Isso. E tem um termistor localizado a 4 centímetros do balão e as 4 vias, que é a proximal para medida da pressão no átrio direito, a distal para medida da pressão da artéria pulmonar e pressão da oclusão da artéria pulmonar, e outra com função de inflar o balão na última, que é ligada no termistor para medir o débito cardíaco por termodiluição, tá? Aí aqui é um exemplo que eu peguei, tá? Da onda gerada pelo catéter de Swan-Ganz, né? Então ele consegue ver o traçado das curvas da pressão do átrio direito, tem geralmente esse formato mesmo, tá? Do ventrículo direito, da artéria pulmonar, né? E da pressão da oclusão da artéria pulmonar, tá? Você coloca o catéter e à medida que você vai inserindo dentro do átrio, você consegue aferir as pressões em cada localização que ela vai passando. Na análise do contorno do pulso arterial, tá? Ela consegue, é uma medida contínua que tu consegue ter do débito cardíaco, tá? Aqui uns exemplos que eu peguei para ilustrar, para tu conseguir ver o débito cardíaco através do monitor, tá? Existem 2 formas, tá? Um que precisa, um que é calibrado, né? Que os calibrados, um exemplo comercial, o Volumivil e o Evemil, tá? Ele tem a maior acurácia, principalmente nos pacientes com vasodilatação significativa, como sepsis, insuficiência hepática e o transplante hepático, né? E os não calibrados, que é o FlowTrack e o Vigileu, né? A vantagem do não calibrado é justamente não precisar de um acesso, só um acesso, né? Você consegue pegar só na linha arterial. O calibrado, para chegar no parâmetro, para você ter o valor no monitor, você precisa comparar os valores de todo o fluxo que você pega comparando a linha arterial e junto com o central que pega o venoso. Então você precisa invadir o paciente 2 vezes, né? E o não calibrado você só pega do central, da linha arterial. O ecocardiograma, então, o ecocardio ele consegue avaliar o débito cardíaco, a pressão no átrio direito, a pressão da artéria pulmonar, a pressão da oclusão da artéria pulmonar, a presença de isquemia, endocardite, TEP maciço, não só a fração de ejeção, você consegue fazer diagnósticos também, não só os parâmetros. E o Doppler esofágico, ele mede a velocidade do fluxo no sangue na aorta descendente, através do transdutor posicionado no esôfago. A única desvantagem é que você precisa ficar mudando o transdutor toda hora, ali para tu conseguir medir o parâmetro. Então, fixando os conceitos, novamente, que a Bruna já tinha comentado, né? O débito cardíaco, né? Nessa figura, mostra que o débito cardíaco é um volume sistólico vezes a frequência cardíaca, tipo, é para quem é bem visual, assim, né? Consegue lembrar volume sistólico versus a frequência cardíaca. Opa. A pressão arterial, então, é a força que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos, né? Então, uma pressão dentro do alvo, ela oferta uma perfusão adequada aos tecidos.
Por isso que é importante manter sempre o alvo que você quer para aquele paciente, né? Então, na fórmula, a APA é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular. Já a pressão venosa central é uma pressão que o sangue exerce na via cava superior, que ela é equivalente à pressão que ela exerce no átrio direito, né? Que o valor normal é entre 2 e 6, porém alguns autores eles concordam que pode ser menor que 9, tá? E os seus valores da PVC, então, ela é uma resultante entre o débito cardíaco e a volemia do paciente. Então, é uma medida indireta do débito, né? Nunca tu vai olhar para o monitor e uma PVC, sei lá, é igual a 10. O que isso significa? Então, indiretamente, ela consegue avaliar o débito cardíaco e a volemia do paciente. A pressão de oclusão da artéria pulmonar é um marcador também indireto do átrio esquerdo, da pressão diastólica do VE e do volume diastólico no final do VE. Importante que a Bruna também comentou sobre a saturação venosa mista, né? Os valores menores que 65%, tá? Dessa saturação sugerem um aumento da taxa de extração, ou seja, ele ainda está precisando de muito mais oxigênio, a demanda é maior que a oferta, então o ideal é estar acima de 65, tá? Isso são conceitos que a gente precisa sedimentar para depois criar uma linha de raciocínio em cima do paciente. E a análise do contorno de pulso, que ela permite uma medida contínua do débito, tá? O valor de referência que eu tirei do Cécio. Aí, quanto que é uma PVC normal, né? Como eu tinha comentado, aqui mostra que é o valor menor que 9, tá? O valor de resistência vascular, que varia entre 800 e 1.500, ou resistência vascular pulmonar, que é entre 30 e 120, tá? O índice cardíaco variando ali na tabela está entre 2,5 a 4, mas pode considerar entre 2 e 4, né, doutor? O índice, tá? E basicamente era isso, assim, sobre como que o ideal a gente precisa monitorizar pelo quadro crítico do paciente. Se a gente não tiver esses conceitos de o que é débito, o que é direto, o que é indireto, e como raciocinar, a gente não vai conseguir ter um raciocínio à beira do leito de como manejar esse paciente crítico naquela hora, tá? E aí eu peguei da internet um casinho que eu fiquei em muita dúvida e ajudou também a sedimentar de como pensar, tá? A gente vai fazer junto. Tá? Aplicabilidade na prática. Então, assim, um paciente idoso, nesse caso hipotético, tá? Ele internou por pneumonia, neste momento ele está chocado, tá? Com uma relação PO2-FO2 de 100, ou seja, ele está com uma SARA já importante, né? E aqui ele pegou o EV1000, nesse monitor aqui, tá? Nesse caso, deixa eu ver onde é que é aqui. Nesse caso, então, a gente tem, o monitor ele vai mostrar se essas legendas aqui verde também te ajudam a dizer o valor de referência se está normal ou não, tá? Aqui ele mostrou que o PVC está bem mais acima, tá? Do valor de referência, lembrando que até 9 é tolerado, né? O índice cardíaco de 4, então ele está ok, né? A PAM dele está acima de 65, né? O índice de resistência ele está até abaixo. Esse monitor especificamente não é todos os software que tem, mas ele mostra quanto de água extrapulmonar tem, né? E a chance desse paciente estar hipervolêmico e causar uma congestão pulmonar é maior, tá? Esse caso. Então, aqui ele mostra que o índice cardíaco, o valor de referência é de 2 a 4, né? E ele está no valor 4, no limite superior.
O índice de resistência vascular, né, ele está baixo, ou seja, ele está com um choque distributivo, no quadro de sepse, e aí se a PAM estiver baixo, ele tem que entrar com droga vasativa. Aí no próximo nesse exemplo aqui, então, se a PVC está alta, o volume de resistência também, tem um excesso de líquido no sistema, né? E essa água extrapulmonar está aumentada, eu tenho que avaliar o balanço hídrico desse paciente. Nesse caso específico, ele consegue ver que necessariamente eu preciso entrar com um balanço negativo, né? E se ele já tiver em hemodiálise, quanto mais o F ele tolerar, eu conseguir tirar, vai ser melhor para o desfecho dele. Então, é assim que eu consigo ver, né? Não é só simplesmente, vou multiplicar esse parâmetro por esse parâmetro. Não, eu consegui enxergar, tá? Deu 4, mas o que eu faço com esse 4? Né? Essa PVC, nossa, será que eu vou refletir? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Será que... É assim que eu vou quantificar principalmente a volemia e como que eu vou manejar esse paciente e tirar o menor tempo possível desse quadro mais crítico e grave. Isso. Eu acho que foi rápido demais. Aqui, ó, você vai responder perguntas aí. Abre para nós isso aqui. Perguntas para Alessa. Ainda bem que a Bruna já tinha falado tudo. Bruna, você tem feito monitorização hemodinâmica? Qual delas? No mês passado, eu fui passando São João lá na Santa Casa. Passou o sonho mesmo? Não! Mentira, eu buscava com o robô. O L3 roubou. O L3 roubou do São João, mas eu fiz ele tirar uma foto minha dizendo que era meu. Quero ver. Depois você mostra. Tem que mostrar. O São Gus merece foto. Alguém mais viu os Tongas aqui, não? Não. Só você? Você não chamou o resto da turma? Tem 2 pacientes com Sangans agora. Eu Chegou ontem. Você? Não, veio do centro cirúrgico, né? 2 pacientes Lá no INC? 2? Uma está com óxido nítrico também, bom, no braço. Tem uma pacientinha óxido nítrico, não é? Fora do relatório de cirurgia cardíaca? Uma paciente, ela veio, tinha uma insuficiência mitral e aórtica grave. Uma hipertensão pulmonar grave. Importante, assim, uma PSF de 90, né? Foi feito troca valvar e uma plastia tricuspide. E aí, no pós-operatório, ela veio do centro cirúrgico com Sangans, com óxido nítrico. Ótimo, vocês vão ver aí bastante coisa. Tem oportunidades para tudo. O que mais? Tem feito monitorização hemodinâmica? Só a pressão arterial invasiva, bastante quase todos os pacientes, mas assim, sondas nunca vi. Você tem feito também, Alfredo? Tem uns PVC lá. Eu acho que ele é custoso comprar monitor e só PVC. Não, assim, o que eu quero dizer é que vocês fazem monitorização hemodinâmica o tempo todo. Né? Então, quando vocês estão olhando um doente que está em choque, vocês estão observando com a técnica do banquinho a resposta hemodinâmica que o doente tem através da frequência cardíaca, pressão arterial, da perfusão periférica, do lactato, da diferença veno arterial de CO2, tudo isso faz parte da monitorização hemodinâmica. Né? Você pode agregar alguma coisa a mais. Durante muito tempo, você agregava uma função que, na minha humilde interpretação, foi muito valorizada, e ainda é hipervalorizada, que é você saber qual é o débito cardíaco. Né? Então, isso desde a época do Shoemaker, década de 80, tratar choque significava aumentar o débito cardíaco do doente, aumentar a oferta periférica do oxigênio. Porque ele estudou um grupo de doentes com choque
final da década de 70, mais ou menos, e viu os doentes que morriam e os doentes que sobreviviam. E os doentes que sobreviviam, de um modo geral, tinham oferta periférica do oxigênio maior do que 600 ml por minuto. O normal nosso aqui é em torno de 250, 300. Se aumentar para 600 ml por minuto de oferta periférica de oxigênio, a gente precisa de um débito cardíaco muito alto. Bastante volume. Sou de uma época para tratar choque. Grandes administrações do volume, os dentes ficavam muito hiperidratados. A gente dizia que eu mordo a minha língua todas essas vezes que falo isso. Edema é um problema cosmético, depois a gente resolve. Até mais ou menos uns 15 anos atrás era a verdade dos intensivistas, né? Fazer muita droga vasoativa, e tentar aumentar demais a oferta. Mostrou ao longo do tempo que isso não fazia sentido. Você normalizar um débito cardíaco ou buscar um débito cardíaco próximo. A gente tem mesmo que olhar para o doente. Então, as monitorizações foram se tornando menos invasivas. O que não significa que um catéter de Swan-Ganz, um doente altamente compensado, que a gente não tem informações de beira de leito muito fidedignas, ele não possa ser útil. Então, tomando o catéter de Swan-Ganz como um modelo de monitorização invasiva, e talvez aquela monitorização que mais traz informação clínica na beira do leito, a gente pode utilizar esse catéter. Né? Esse catéter ele tem 110 centímetros, 1,20 m, 1,10 m. Né? E você administra essa ponta com esse balonete desinsuflado numa veia jugular. E pode ser numa veia subclara também. E a hora que você entrou dentro da veia, mais ou menos uns 5, 8 centímetros depois, você insufla o catéter. E a hora que você insufla o catéter, é como se fosse um barquinho à vela sendo carregado através do átrio direito, do ventrículo direito e da artéria pulmonar. Ele cai na artéria pulmonar naturalmente. Ok? Você não precisa ficar introduzindo, se você introduzir, ele vai lá para a via cava inferior. Né? Então, logo depois que ele entra na veia, 5 centímetros depois, ele está no tronco braquicefálico. Ele primeiro tem, na hora que ele entra no átrio direito, você está monitorizando, porque você aqui, nessa linha proximal, aqui você conecta essa linha proximal com a via distal, essa daqui, que aqui na frente é um catéter, na frente tem um buraquinho. Ele mede a pressão do coluna líquida ali. Que você vai introduzindo, você tem isso aqui acoplado no teu monitor de pressão, ele vai mostrando qual é a pressão que a ponta do catéter está. Então, ele entra dentro do átrio direito, ele mede pressão como se fosse átrio direito. Né? Onda V, onda C, X, Y. Na hora que ele entra dentro do ventrículo direito, ele faz pressão do ventrículo direito. Pressão sistólica, pressão diastólica. Pressão sistólica final do ventrículo direito, pressão diastólica final do ventrículo direito. Você continua empurrando. Ele faz a volta no ventrículo direito. Quando ele passa a artéria pulmonar, ele entra dentro da artéria pulmonar. A pressão sistólica continua a mesma, daí ele tem pressão diastólica da artéria pulmonar. Você continua introduzindo o catéter. Até na hora que o catéter, com aquele balonete, ele entra dentro de uma arteríola pulmonar. Certo? Na hora que ele entra numa arteríola pulmonar, deixa de ter fluxo. Se não faz mais fluxo, ele passa a medir a pressão retrógrada. A pressão do capilar pulmonar. Né? Que se tiver aberta, é a pressão arterial esquerda. A pressão
arterial esquerda é muito próxima da pressão capilar. Certo? Então, você está medindo aqui pré-carga do ventrículo direito e aqui você mede pré-carga do ventrículo esquerdo. Ok? Claro que você não deixa o catéter insuflado, senão ele faz um infarto pulmonar. Você mede as pressões e desinsufla o catéter. Quando você desinsufla o catéter, que está lá dentro, lá na artéria pulmonar, ele volta para a artéria pulmonar outra vez. E aí ele fica balançando dentro da artéria pulmonar. Cada vez que você precisar do catéter, da pressão capilar, você insufla outra vez, ele entra, ele volta. Tá? Como é que eu meço o débito cardíaco? O débito cardíaco tem que medir o fluxo. Okay? Uma coisa legal que foi idealizada é que ele tem 2 termômetros. Pequenos medidores de pressão, chamados de temperatura, de termistor. Essa marca aqui é de 10 centímetros, né? Cada marquinha dessa aqui é 10 centímetros. Então, antes do catéter aqui, 4 centímetros antes da ponta do catéter, tem um termistor. Mais ou menos, se eu não me engano, acho que é 25 centímetros. Da ponta do catéter tem tem uma aberturazinha. Okay? Essa aberturazinha, quando o catéter fica lá dentro, ela fica medindo a pressão venosa central. Tem uma pressão venosa central e tem uma pressão na artéria pulmonar medindo sempre. Quando você quer medir o débito cardíaco, você pega essa via aqui, isso aqui você tem que colocar no medidor de temperatura. Pega essa via proximal aqui, que está a 25 centímetros, e injeta soro gelado, menos do que 4 graus. Esse soro gelado ele vai entrar dentro do átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e se for bastante rápido o fluxo, a diferença de temperatura vai ser pequena. Se for lento, a diferença de temperatura vai ser muito grande. Então, ele, a partir de um cálculo de uma integral, ele calcula essa diferença de temperatura, o tempo que leva para poder haver normalização da temperatura, para calcular o débito cardíaco. Captaram mais ou menos? E se for bastante rápido, eu injeto 4 graus, vai aparecer 8 lá. Se for bem lento o débito cardíaco, eu injeto 4 graus aqui, vai aparecer 12, 14 lá no ponto. Tá? Uma medida, uma forma de você medir o débito cardíaco. Ok? Então é um sistema que te permite fazer medidas constantes do débito cardíaco. Hoje, os catéteres, eles não têm mais essa via proximal, elas têm essa via proximal, mas para injetar soro. Não para fazer medida do débito. Né? A medida do débito hoje é feita aqui, a mais ou menos 25 centímetros, tem uma resistência que aquece. E esse aquecimento faz constantemente fazer também uma diferença de temperatura, só que daí é o contrário, o aquecimento não sofre. Mas faz uma medida daí que é contínua no débito cardíaco. A gente não tem mais que ficar injetando soro gelado, como eu precisava de fazer na década de 80. Okay? Esse é o catéter, o famoso catéter de Swan-Ganz. O problema é que o catéter de Swan-Ganz acabou demonstrando ao longo do tempo de que, em vários trabalhos, Pac-Man é o maior deles, uma coisa como 1.200, 1.400 metros, não mais, feito na década de 90 ainda, que não alterava o prognóstico clínico dos doentes. Quem colocar o catéter de Swan-Ganz, quem utilizou só as variáveis clínicas que nós discutimos aqui, não tiveram diferença. O catéter de Swan-Ganz, então, a partir da segunda metade da década de 90, ele vem sendo menos utilizado por causa de 2 trabalhos publicados na França. Esse é o telefone. Tudo bem.
a grande defensora, quem ainda é muito defensor do cateter de Swan-Ganz, diz assim, não há nenhum sistema de monitorização que possa melhorar o desfecho clínico. Né? O desfecho clínico ele é alterado pelas condutas que você faz em cima das informações que qualquer método diagnóstico possa te trazer. Absolutamente verdadeiro. Eu colocar um cateter de Swan-Ganz e virar as costas, eu fazer uma tomografia de um doente e dizer que ele tem um efeito massa e não fizer nada, a tomografia não vai alterar o prognóstico clínico do doente. Ela só vai alterar na medida em que ela me traz uma informação que eu ainda não a tinha e que isso faz uma mudança significativa do desfecho clínico, porque eu mudo a minha ação de beira-direita. E isso muda o prognóstico. Nós estamos nesse dilema faz 20 anos. Os defensores do cateter de Swan-Ganz dizendo que quem usa o cateter de Swan-Ganz não muda o desfecho porque não sabe usar o cateter de Swan-Ganz, não sabe interpretar, né? Faz volume na hora errada, faz droga vasoativa na hora errada. E quem não gosta do cateter de Swan-Ganz acha que a gente tem que valorizar as outras informações não invasivas. Ok? Então, provavelmente, a verdade está entre os dois extremos. Né? Está entre o extremo de que o cateter de Swan-Ganz ele não vai ser sempre o último. A maior parte das vezes vocês vão ter que utilizar medidas não invasivas e elas são suficientes. Em algumas situações clínicas, como aquelas mais complexas, que as informações de beira de leito não podem te trazer exatamente pressão da artéria pulmonar, resistência vascular pulmonar, né? Exatamente um débito cardíaco de um doente, respostas rápidas à administração do volume, se ele é fluido responsivo ou não. O cateter de Swan-Ganz, uma monitorização do débito cardíaco pode te trazer essa informação de beira de leito de forma mais precisa. É importante que vocês conheçam essas técnicas todas e possam utilizar aquilo que estiver disponível da melhor forma possível. Em alguns momentos até o cateter de Swan-Ganz num doente mais complexo, um doente pós um transplante cardíaco, por exemplo, pós-operatório de uma cirurgia cardíaca complicada, em que o doente já tinha muita disfunção cardíaca, nós estamos falando de um doente que tinha uma disfunção de mitral há muito tempo, provavelmente tinha uma hipertensão da artéria pulmonar já sustentada durante muito tempo, vai ter uma disfunção do ventrículo direito no pós-operatório que vai ser difícil de compensar. Então, você agrega valor a uma monitorização mais invasiva num doente desse. Mas, habitualmente, para os doentes que a gente tem, nós precisamos mesmo de ter habilidades de beira de leito, técnica do banquinho, e conhecer o básico da fisiologia que a gente discutiu mais na aula da Bruna do que a gente está discutindo. Mas saber que essa é uma ferramenta que vocês vão ter à disposição em alguns doentes, em alguns momentos. Numa tentativa, então, de tornar essa variável débito cardíaco mais disponível na beira do leito, de uma forma não invasiva, a gente teria duas outras formas de fazer isso corriqueiramente, que é a medida não invasiva do débito cardíaco, que também é invasiva, mas ela é menos invasiva, porque você não precisa de um catéter arterial pulmonar, precisa de um catéter arterial, aqui, né? IV1000 femoral, é melhor, traz mais informações. Você precisa de uma veia central e de um catéter numa artéria femoral. Okay? Aí você faz injeção também de soro gelado pelo catéter aqui, venoso, e vê qual é a diferença que vai ter no catéter aqui. É menos preciso do que se tivesse um catéter arterial pulmonar. Né? Mas talvez você não queira tanta precisão. Talvez, na maior parte das vezes, um monitor não invasivo te traz uma informação assim. Ele agrega valor em você fazer diagnóstico de como é que o doente está num determinado momento. Está hiperdinâmico, está hipodinâmico, tem pouca volemia dentro da circulação pulmonar, tem bastante volemia na circulação pulmonar, mas ele traz mais informação assim do tipo, eu faço droga ablativa, eu já vejo rápido se tem volume sistólico aumentado ou não. Eu faço 200 ml de solução salina, vejo rápido se ele é fluido responsivo.
Eu olho para o débito cardíaco, né? Mesmo que o débito cardíaco não seja muito preciso, eu sei que um aumento de 10, 12% do débito cardíaco significa que o pegar benefícios do médico, que vai aumentar a perfusão, melhorar a perfusão do meu doente. Mas as coisas às vezes acabaram vindo para o eco. Né? Então, um eco bem utilizado hoje, você consegue através das integrais, das medidas de fluxo, através da válvula aórtica, tem uma medida também do débito cardíaco na beira do leito, do volume sistólico na beira do leito, consequentemente ver fluido responsividade ali. E ao mesmo tempo a eco te traz VH, te traz uma noção de contratilidade dos ventrículos, se eles estão hipocontráteis de uma forma global ou segmentar, se é mais doença miocárdica arterial, se é mais miocardiopatia, te dá uma ideia de ventrículo direito, se ele está abaulado ou não, coisas que o cateter de sonância não te traz. Então há uma perda e ganha. Né? Algumas monitorizações você ganha mais valor, informações que você não tem na outra. As monitorizações na área médica, de um modo geral, são assim mesmo. Faz todas as informações. Mas geralmente elas vão agregando informação. Né? Porque você faz eco, que você não tem que fazer um eletrocardiograma. O que você obtém de um eletrocardiograma, você não obtém numa eco. Nem vice-versa. A eco não eliminou o eletro. Né? A ressonância do coração não vai eliminar a eco. A monitorização hemodinâmica não te elimina a necessidade de fazer. Por exemplo, esse doente aqui não precisa fazer nada. Esse doente aqui é uma monitorização que... O que eu faço com isso? Eu tenho uma água pulmonar aumentada. É um dele que está congesto. É um PVC que está aumentado. Tem uma resistência vascular sistêmica que está um pouco baixa. E um débito cardíaco que está no limite superior. Ele está hiperdinâmico. Tem infecção. Com pressão arterial boa. O que eu faço com isso, né? Não. Ah, não. Olha lá. Ele tem lactato D4. Ele está sem urinar. Tá bom. Então, nesse doente que tem um lactato D4 que está sem urinar, eu não vou fazer mais volume para ele. Eu vou fazer droga vasoativa, porque mesmo que ele esteja com débito cardíaco local, ainda está faltando fluxo para esse doente. Vou fazer vitamina. Ah, mas ele está congesto. Está com dificuldade de fazer ventilação. Então eu vou fazer diurético. Vou tirar um pouco de volume e aumentar o débito cardíaco, não às custas de mais volume, sim de inotrópico. Se eu não tenho a informação do que está acontecendo com o doente, essa informação que essa tela me dá, ela é useless. E ela pode forçar alguém a querer normalizar esses valores. Esses valores, aparentemente, está bem. Se o doente tiver... Aqui está dizendo que ele está chocado, mas aqui não tem informação nenhuma que ele está chocado. A pressão APM dele é 96. Claro que se ele tiver com 4 de lactato, ele está chocado. Chocado com pressão normal. O choque é periférico. A grande maior parte desses estão com pressão baixa. Nem todos. Ok? Vamos falando bastante disso. Sei que isso não é assim para poder internalizar rápido, mas acho que quero voltar a enfatizar que o doente é mais importante, que aquilo que vocês fazem, a técnica do banquinho é bastante suficiente para a grande maior parte dos doentes. E ir agregando outras informações através de outras técnicas de monitorização são úteis, né, quando vocês veem que só a estratégia de beira de leito
pegar na mão do doente, fazer análise crítica várias vezes por dia, para cada intervenção, cada piora clínica do doente, o que foi que aconteceu, móvel. De um modo geral, essas informações são suficientes para poder controlar um doente grave. Perguntas? Fugindo um pouquinho dessa monitorização mais invasiva, mas pacientes com linha arterial, até esses dias, a gente estava discutindo lá na Eu não escutei, Bruna, desculpa. Fugindo um pouquinho desse tema de monitorização mais invasiva, esses dias a gente estava lá na Santa Casa, um paciente com uma linha arterial, ele estava realmente fazendo uma avaliação de fluido e expressividade, e aí até o Bruno comentou, do delta PP. Esse eu tenho muita dificuldade em entender qual é o que eu posso tirar de conclusão de um delta PP, de uma avaliação de um paciente. O que é delta PP? A variação da pressão de pulso. Você tinha um monitor não invasivo te dando o delta PP? Eu tenho que fazer não, você está confundindo, porque o delta PP precisa de ventilação mecânica. Tem que estar empurrado como que é inclusive. Daí você vê pela inspiração e pela expiração. Isso. Era um paciente pós-cirurgia cardíaca. Ele veio realmente num choque distributivo muito, muito grave. A gente tinha feito muito volume, não estava respondendo, estava com droga já dose alta, foi adicionado, além da nora, estava com vaso, do adulto também a gente precisou subir no pós-operatório imediato, mas ainda assim ele não estava respondendo ao que a gente estava fazendo por ele. A gente fez a avaliação de volemia com ultrassom, para ver se realmente ainda cabia mais volume, mas a cava dele já estava bem, não tinha variabilidade. E aí a gente começou a falar de outras avaliações, né, de monitorização, e chegou nessa questão do delta PP, que é realmente onde eu fiquei com mais dúvida, assim, de como identificar isso e para me ajudar no contexto clínico desse paciente. Ok. Então, quando vocês forem desafiados na beira do leito a ter que decidir se um doente deve receber volume ou não, você deve levar em consideração duas variáveis. Primeiro, se tem sinais clínicos de hiperfusão. Se houver sinais clínicos de hiperfusão, volume pode ser uma solução. Se não tiver sinais clínicos de hiperfusão, você não precisa fazer nada. Se tiver sinais clínicos de hiperfusão, a pergunta é, eu tenho que aumentar minha oferta periférica de oxigênio, a minha DO2. Uma delas pode ser a administração de volume. A administração de volume só faz sentido se você olhar para o doente e achar que ele vai responder à administração de volume com o aumento do débito cardíaco. Okay? Eu posso até ser assim, bastante radical, dizer que só existe uma razão para se administrar volume para um doente, que é esse volume vai aumentar o débito cardíaco num doente que tem algum sinal clínico de hiperfusão. Certo? A terapia que você mais frequentemente faz na unidade de terapia intensiva é fazer administração de volume. Mais que fazer droga vasoativa, mais que fazer tubo, mais que controlar ventilação, mais que fazer antibiótico, mais que fazer anticoagulante, enfim. Qualquer uma outra terapêutica que você for analisar na beira do leito, a que você mais faz é fazer administração de volume, fazer os bolinhos para poder ver se o doente responde. Quando é que você faz isso? Quando o doente tem uma diurese que está baixa, quando a pressão caiu um pouquinho, quando o lactato está alto. São todas essas circunstâncias em que você espera que a administração de volume, num doente que tem algum sinal clínico de hiperfusão, pode ser só uma diurese que está arrastando, esse doente tem uma alta probabilidade de responder à administração de volume. Isso significa que esse doente, que está em alta probabilidade de se beneficiar do volume, ele é fluido responsivo. Como é que eu sei que um doente que ele é fluido responsivo?
Ok, se eu tiver um monitor de débito cardíaco, quando eu administro uma alíquota de 3, 4 ml por quilo de peso, eu tenho um aumento de pelo menos 10% do débito cardíaco. Como isso é raro, a maior parte das vezes o doente não tem um monitor de débito cardíaco. Se tiver um monitor de débito cardíaco, esquece tudo o resto. Veia cava, esquece variação de pressão de pulso, que essas coisas todas elas são muito menos sensíveis e específicas do que a monitorização do débito cardíaco. Você quer inferir a partir de uma outra variável se o débito cardíaco vai subir ou não. Ok? Então, às vezes eu vejo os dentes com EV1000 ou com cateter de Swan-Ganz e alguém olhando a cava ver se ele é fluido responsivo. Não tem sentido. Você tem monitor do débito, meu Deus do céu. Faz uma alíquotazinha e vê se ele é fluido responsivo. A ausência disso, o que te sobra é saber se as veias estão maximamente cheias ou se elas estão complacentes. Se as veias estiverem complacentes, provavelmente esse doente é fluido responsivo. Se as veias estiverem maximamente dilatadas, administrar mais volume vai fazer só edema. Edema seja para a periferia, seja para o pulmão. Eu tenho que olhar se essa veia está cheia ou não, se ela está túrgida. Eu posso olhar a jugular. A jugular é tão dependente de pressão venosa central, de pressão intrapulmonar, de PIP, de uma série de outras variáveis, de disfunção do ventrículo direito, que ela não é uma variável muito útil. Embora os doentes com pressão venosa central muito baixa, geralmente são fluidos responsivos. Com pressão venosa central muito alta, geralmente não são. Então, assim, regra de ponta de dedo, assim, PVC abaixo do que 5 deve ser fluido responsivo. PVC acima do que 10 não deve ser fluido responsivo. Mas não é uma verdade absoluta. Volta e meia você encontra um doente com menos do que 5 que não é fluido responsivo, mais do que 5, 10 que ainda é fluido responsivo. Na maior parte das vezes vocês vão encontrar doentes intermediários. Você pode fazer uma cava. Se a cávida estiver túrgida, tiver uma variação pequena, com ventilador, ela já está cheia. Não adianta fazer mais volume. Isso deve ser fluido responsivo. A curácia é de 75%, mais ou menos. Sensibilidade de uns 70%, especificidade de uns 80%, 85%. Então não é absoluto, mas é um elemento a mais. Ou eu posso olhar se quando eu aumento a pressão intratorácica com o ventilador, diminui a pressão intratorácica, se há variação da pressão arterial também. Se o doente estiver com as veias pouco túrgidas, quando eu aumento a pressão intratorácica, o que acontece com a minha veia pulmonar? Minha veia pulmonar fecha. Se a minha veia pulmonar fecha, o que acontece com o átrio esquerdo? A pressão cai, o volume de retorno para o ventrículo esquerdo cai. Então, se durante a fase inspiratória do respirador eu olho para o monitor de pressão e a pressão sistólica cai, depois ela sobe, é porque as veias pulmonares elas não estão túrgidas. Elas estão sendo comprimidas pelo meu respirador. Então, esse doente deve ser fluido responsivo. Se a delta PP estiver pequenininha, menos do que 10%, 12%, 13%, dependendo do trabalho, muito provavelmente esse doente não é fluido responsivo. Se a delta PP estiver baixa, ele é pouco fluido responsivo. Ok? Eu estou querendo ver a mesma coisa. Eu estou querendo dar ênfase aqui nessa aula. Isso é tudo baseado em fisiologia. Se vocês souberem fisiologia, vocês adaptam as condutas de beira-direita. Então, eu não sei bem exatamente qual é a situação, mas alguém só quis te colocar, ao invés de te dar a resposta, quis fazer você pensar.
né? O dente está... Ou seja, te deixou confuso ali. Mas você devia ter dito assim, não, só me interessa saber se o dente é fluido responsivo ou não, se ele tiver com hipoperfusão periférica. Ele estava com hipoperfusão, estava precisando de muita droga vasoativa, vou fazer mais volume ou não? Eu vou ver se ele é fluido responsivo. Né? Eu posso fazer um eco de cava, se eu não tenho. Se eu tenho um monitor de pressão, eu tenho uma medida do débito da variação da pressão sistólica ou da variação da pressão de pulso, da diferença de pressão. São as mesmas variáveis, algumas com um pouquinho mais de acurácia, menos acurácia. Talvez a variação da pressão de pulso é um pouquinho melhor do que olhar a pressão sistólica. Ok? Mas assim, quando você está passando na beira do leito, você vê que o dente está arrastando a pressão. Você olha o monitor de pressão e ele está muito assim, quando o ventilador faz a insuflação, a pressão cai. Você joga com 3 ou 4 variáveis, escuta o pulmão está limpo. Isso nem deve ser fluido responsivo. Não vou fazer volume. Isso demanda tempo. Claro! Você, é uma questão de integrar informações. Agora, qual é o desafio? O desafio é que vocês todos os dias olhem para o dente e tentem integrar a maior quantidade de informação possível. Né? Nenhuma informação sozinha é relevante. Mas o conjunto delas te torna um picture. Tira uma fotografia do que está acontecendo com o doente. E para onde é que você deve ir. Claro que é. Não é fácil para ninguém. A minha ignorância era só olhar para o valor do PAI. Mas eu tenho muita informação. Claro, você está se tornando uma especialista de uma outra área. Para atender um doente mais grave. Né? Sim. Ok? Uma coisa que eu deveria ter dito para vocês, eu esqueci de dizer, eu acho que assim, uma das coisas boas que a gente tem na nossa residência são os coordenadores que vocês têm na unidade de vocês. Né? Eles não são iguais, eles são diferentes, mas todos eles têm competências que se agregam, que se complementam, né? E eu não tenho mais essa habilidade de fazer medicina de beira de leito. Né? Mas acho, querendo puxar um pouquinho a sardinha, que o que vocês vão ver aqui nas aulas é diferente do que vocês veem na beira do leito. Né? Então, às vezes vocês me tiram do prumo. Né? Essa menina me tirou do prumo aqui esses dias. Ela perguntou assim, mas qual que é a dose da polimixina dele? Sabe quando vem um troço assim, estica e te arrepia? Não sei, eu tive que dizer para ela. Está escrito no WhatsApp. Eu não sei a dose. Mas espera lá que eu vou ver. Levei uns 10 minutos para poder responder, para poder olhar no monte. Tem umas coisas de beira de leito que ainda bem que os coordenadores podem ajudar vocês. Né? Aqui a gente vê mais o quadro geral da medicina intensiva, mais as coisas conceituais. Mas ainda bem que vocês têm bons coordenadores na beira do leito para poder colocar isso na prática. Né? Como é que vocês fazem para poder aplicar isso lá? Eu não sei ligar um Bennett. Não estou dizendo controlar. Eu não sei ligar. Tá bom? Ainda bem que a gente tem bons coordenadores. Então, às vezes, me deem uma aliviada, porque às vezes eu posso falar umas besteiras aqui. Nós estamos juntos. Alguma coisa a mais? A PAI alvo em paciente hipertenso, ele costuma ser maior, mas tem um valor ideal? Não tem. Tem poucos trabalhos mostrando que 65 é igual a 75 e é igual a 85. Ok? Mas também tem algumas recomendações e tem algumas
análise assim de beira de leitos de que alguns doentes que têm doença isquêmica, eles precisam de PAM mais alto. Okay? Assim, é claro que a curva de autorregulação ela está desviada para a direita nos doentes que são hipertensos crônicos. Mas isso era na minha época, sabe? A gente tratava aí na década de 80 pressão arterial, doentes hipertensos com atensina e metildopa. Hoje é infrequente você pegar um doente hipertenso crônico, como eu vi muito na minha época, 120, 130 de diastólico. A gente precisava de fazer 2 gramas de metilprednisolona, de metildopa, dose alta de clonidina, benzina. Então, não acho que esses doentes eles são tão comuns hoje. Só ter uma história de hipertensão não desvia a curva de autorregulação para a direita. Desvia se ele for um hipertenso grave e que fica grave porque está mal controlado mesmo ou que fica pouco responsivo. As terapêuticas hoje são muito eficientes, né? Então, de um modo geral, eu não daria muita bola para o doente que tem história de hipertensão, né? A não ser que ele tivesse uma história de uma hipertensão que é incomum, uma hipertensão muito grave, um renal crônico, né? Mas daria mais atenção se o doente tem alguma isquemia. O clássico é se ele tem isquemia coronariana. Como o fluxo através de uma obstrução na coronária depende da pressão antes e da pressão depois da obstrução, esses doentes vão precisar de pressões na raiz da aorta mais altas para poder garantir uma boa perfusão. Okay? Isso você pode ver, às vezes o doente faz uma arritmia, um 65, você percebe que se aumentar para 70, 75, a arritmia diminui, ou faz um eletrocardiograma antes, se ele tem ainda sinais de isquemia no eletrocardiograma, se essa isquemia desaparece com pressão mais alta. O doente que tem uma isquemia cerebral na fase aguda de um infarto, de um isquêmico, ou se ele tem vasoespasmo, né? Esses doentes naturalmente têm isquemia de órgãos que precisam de pressões arteriais mais altas para poder garantir uma perfusão num território ajusante a uma obstrução arterial grave. Então, são doentes que têm isquemia intra-órgãos. Ok? Então, isso está bem recomendado, mas não tem trabalhos com um grande número de doentes para poder sustentar isso. Então, 65, 70 de PAM está bom. Se o doente tiver uma doença coronariana grave, doença cerebral grave aguda, com sinais de isquemia, esse doente pode aumentar para 75, 80, pode precisar de pressões mais altas. O que mais? Novamente, é fisiologia. Ensaio clínico a gente tem para grandes questões. Para essas questões assim de individualizar o doente, é mais olhar mesmo o que está acontecendo. Ok. Então, continuamos terça que vem. Obrigado. Terça que vem vocês fazem de casa.